A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós chegamos na aula número 14 deste módulo aqui do nosso curso Escatologia Revelada, onde a gente está falando sobre a geração que verá a segunda vinda de Cristo. Detalhe, esta aula vai ser a última aula do primeiro módulo, onde a gente está falando sobre a geração da vinda de Jesus. Depois nós vamos ter mais 2 módulos também, que eu vou explicar melhor no final dessa aula para vocês. Na aula de hoje, eu quero mostrar como Deus está formando um povo durante 6.000 anos. E quando se completar 6.000 anos, vai acontecer a segunda vinda de Cristo para buscar esse povo que estava sendo separado para Deus durante 6 dias, né? Ou 6 milênios, visto que a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1.000 anos. E hoje eu quero usar mais uma figura de linguagem que Deus deixou na Bíblia para mostrar isto para vocês. Nós estamos hoje na aula número 14. Dentro destas 14 aulas, nós viemos crescendo em revelação e vendo como Deus ele vai falando por meio de enigmas, de figuras, de parábolas, de sombras e realidades, e Deus foi mostrando desde o princípio que ele vai fazer no tempo do fim. Inclusive, Deus sempre revelou um padrão de 6 dias de trabalho, o 7º era descanso. 6 anos de trabalho, o 7º era um ano sabático. Um ciclo de 50 anos. Você contava 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos, dava 49. O 50º, que seria o ano do jubileu, você vê que era um ano diferenciado. Deus sempre mostrou isto. Inclusive, na própria criação, Deus mostrou que ele trabalhou 6 dias, o 7º ele finalizou a obra e descansou, abençoou, santificou. Então, esse padrão de 6 anos de trabalho, a gente sabe que o trabalho na Bíblia ele também aponta para a escravidão, para a servidão, o período em que o homem está debaixo do pecado, ele tem um tempo para terminar. E esse tempo determinado por Deus foi revelado em todas as Escrituras. Inclusive, na aula que eu vou mostrar hoje para vocês, nós vamos ver que Deus está separando um povo durante esses 6.000 anos, um povo que não se maculou, um povo santo, um povo que está justificado, não que seja justo pelas suas obras, mas está revestido de Cristo, justificado em Cristo. Tanto os que vêm depois de Jesus, como aqueles que vieram antes, aguardando a promessa também, né? Então, nós vamos ver que durante 6.000 anos estava sendo separado um povo que vai compor o assunto de hoje, que é a Nova Jerusalém. Um detalhe que eu quero falar aqui antes de começar esta aula é o seguinte: particularmente, eu creio que a Nova Jerusalém ela desce logo no início do milênio. Em contrapartida, existem irmãos meus e até muitos que acompanham o canal que pensam que a Nova Jerusalém ela desce no final do milênio. O que está em debate hoje aqui não é o assunto em si da Nova Jerusalém, se ela desce antes, se ela desce depois, tá? Eu até aconselho vocês, futuramente, principalmente no nosso curso Escatologia Revelada, a gente vai ter um módulo falando sobre milênio, eu vou explicar melhor a visão que eu tenho sobre a Nova Jerusalém, mas eu aconselho a todos que você também conheça as diferentes visões acerca da Nova Jerusalém para você poder ser como os bereanos, receber com avidez, mas também colocar à prova, analisar as escrituras, tá bom? Então, meu objetivo aqui hoje não é discutir Nova Jerusalém, e sim mostrar que a Nova Jerusalém ela vai ser composta por um povo que estava sendo formado durante um período de 6.000 anos e que quando completar os 6.000 anos, completou o povo que vai habitar a Nova Jerusalém. Como eu disse, a minha crença, eu sempre vou ensinar aquilo que eu creio, é que a Nova Jerusalém ela vai descer no início do milênio.
Porém, independente de você crer como eu, que a Nova Jerusalém desce antes ou desce depois, isso não muda o objetivo dessa aula, que é mostrar que a Nova Jerusalém ela é formada por um povo que estava sendo preparado dentro destes 6.000 anos. E quando se completar os 6.000 anos, Jesus volta para buscar este povo. Esse povo é que vai compor a noiva do Cordeiro, que é também como é chamada a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, né? Então, hoje vamos falar sobre a Nova Jerusalém e os 6 milênios. Vamos ver como as medidas da Nova Jerusalém, elas apontam para a edificação de um povo durante 6.000 anos que habitaria essa Nova Jerusalém. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é lembrar vocês das duas aulas que a gente já teve. Hoje é a aula 14, eu vou lembrar vocês da aula 12 e da aula 13, só para você trazer a memória e conseguir compreender o que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula de número 12, eu falei para vocês sobre os 144 mil selados. E eu mostrei para vocês, com base nesse mapa que você está vendo na tela, lá na aula 12, que os 144 mil não são um grupo especial que vão ser salvos durante a grande tribulação, e muito menos um grupo específico de apenas 144 mil selados que foram escolhidos para estar diante de Deus, como pregam algumas seitas. Pelo contrário, o número 144 mil é um número simbólico que está apontando para 6.000 anos de história. Então, eu mostrei para vocês que esse número 144 mil, que está lá no livro do Apocalipse, ele é um número simbólico que aponta para todas as pessoas que foram alcançadas por meio da fé, que não se macularam, cada um na sua dispensação, no seu período, na revelação da aliança em que estava vivendo, eles estavam sendo alcançados por Deus, andando debaixo da luz da palavra que eles tinham, da revelação que eles tinham em cada período. Essas pessoas foram alcançadas e elas vão compor esse número simbólico de 144 mil selados. Porém, eu mostrei para vocês que o número 144 mil, na verdade, é um número que aponta para 6.000 anos. Como? A gente vê isso nos cálculos. Quando você pega 6 dias da criação, a Bíblia diz que Deus trabalhou em 6 dias, no 7º ele finalizou e descansou. Quando você pega os 6 dias aponta para um período em que o homem está debaixo do pecado também. No 7º é um ano de libertação, onde as pessoas serão livres e serão restauradas. Então olha que interessante, 6 dias de trabalho, se você multiplicar, cada dia literal tem 24 horas. Então, 6 vezes 24, o que você tem? Você tem um período durante 6 dias de 144 horas. Porém, lembrando que para Deus um dia é como 1.000 anos, você precisa multiplicar esses 144 por 1.000. Então você vai ter ali o cálculo de 6 milênios. Então, 144 horas de 6 dias corridos, vezes 1.000, já que a gente está falando de milênios, você tem 144 mil. Percebeu que desde a queda de Adão, Deus está separando para si um povo que vai estar diante do Senhor no Monte Sião. A gente leu isto na aula 12, a gente leu Apocalipse 7, que fala dos 144 mil selados das 12 tribos. Nós falamos em Apocalipse 14, onde fala dos 144 mil estando diante do Senhor no Monte Sião, com palmas, com palmas acho que é a grande multidão, né? Eles estavam com harpas nas suas mãos, cantando um novo cântico e tudo mais. Nesta aula, a gente entendeu que os 144 mil, eles apontam para 6.000 anos. E essa figura ela é tão rica nas escrituras que eu usei na aula de número 13 outra figura para mostrar a mesma realidade. Eu mostrei para vocês que quando Deus ele diz para Abraão que Abraão ele teria uma descendência
e que essa única descendência, Deus prometeu uma descendência na qual seriam benditas todas as nações da terra. Nesta única descendência, você vê que Deus estava mostrando que eles ficariam 400 anos vagando em terra estrangeira antes de herdar, de entrar na terra prometida. E eu mostrei para vocês que esses 400 anos, eles também são um número que aponta para os 144 mil. E logo, se está ligado aos 144 mil, também está ligado aos 6 mil anos. Ou seja, Deus estava falando por parábolas, por figuras, anunciando enigmas que apontam para realidades espirituais. Então, olha só que interessante. A gente leu Gênesis 15 e eu mostrei para vocês um cálculo. Que cálculo foi? Os 400 anos em que o povo, a descendência de Abraão, demorou para entrar na terra prometida. Se você pegar esses 400 anos e cada ano profético tem 360 dias e você multiplicar por 360, o número que você vai ter é 144 mil. Tá? De novo, veja que esse número 144 mil, independente do cálculo, de como você olhe, o ângulo que você olhe, esse número ele sempre está apontando para números relevantes. 144 mil, 6 mil. O número 6 mil ele é significativo porque ele aponta para 6 mil anos, ou 6 milênios, ou 6 dias. Então, o sétimo, ele é o reino de Cristo. Então, eu mostrei para vocês no primeiro slide que da mesma forma como depois de 6 mil anos, onde se completa o número 144 mil, nós vamos ver que os 144 mil serão levados para comparecer diante de Cristo, diante do Cordeiro, e vão reinar com Cristo no sétimo milênio. Ou seja, você está vendo no final de 6 mil anos a segunda vinda de Cristo. Eu também mostrei para vocês, na aula passada, que depois de 6 mil anos, que está tipificado naqueles 400 anos que o povo peregrinou até herdar a terra de Canaã, esses 6 mil anos que está profeticamente inserido dentro desses números, você vê que ele também está mostrando que desde que Abraão morreu, aguardando as promessas que Deus havia lhe feito por aliança, até que o povo realmente entrasse na terra que Deus prometeu a Abraão por herança, nós vimos que lá, historicamente, o povo passou 400 anos até herdar a herança. Porém, esses 400 anos profeticamente apontam para 6 milênios, que mostra que todos aqueles que fazem parte da descendência de Abraão, tanto nos primeiros 2000 anos, quando nem havia lei, mas as pessoas creram em Deus, como debaixo da lei, aqueles que creram e andaram segundo a fidelidade da revelação que tinham, como agora, nesses 2000 anos que a gente está vivendo, as pessoas que também estão andando debaixo da luz da revelação que tem, andando segundo a fé, fazem parte de uma descendência de Abraão, aqueles que são da fé. E veja que quando completar os 400 anos, um número simbólico, mas, ou seja, que aponta para quando completar esses 6 milênios, esses 6 mil anos, o que acontece? Deus vai livrar o seu povo, né? Deus vai livrar por meio de muitos flagelos, de muitas pragas. Deus vai fazer com que o povo saia de um Egito espiritual com muitas riquezas e Deus vai nos levar para dentro da Terra Prometida. O que é a Terra Prometida, biblicamente falando? É o milênio, onde nós vamos ver que Deus vai fazer uma restauração, novos céus e nova terra. E a terra onde vamos habitar será um lugar restaurado. Da mesma forma como a Bíblia diz que a descendência de Abraão habitaria em uma terra que pertenceu a vários povos, a várias tribos, você vai ver que agora nós vamos habitar e reinar sobre uma terra que também pertenceu a vários povos, tribos, línguas e nações. E essas nações estarão debaixo, subjugadas debaixo do cetro do seu poder, do nosso Cristo e de nós que reinaremos com Cristo.
Então, tem muita revelação, mas esses dois slides a gente já estudou na aula número 12, na aula número 13. Hoje, que é a aula 14, eu quero falar dando continuidade a esse número 144 mil, mas agora usando a figura da Nova Jerusalém, mostrando que a Nova Jerusalém, que vai estar no milênio, independente de você crer que ela está na terra, como eu creio, ou independente de você crer que ela está no céu, você vai ver que o povo que vai compor a Nova Jerusalém, ele é um povo que foi formado durante 6.000 anos. Durante 6.000 anos, esse povo que foi separado, ele estará habitando com Cristo, tá? Então, vamos ler alguns textos que eu quero começar a mostrar para vocês agora. Então, eu quero começar a ler com vocês Apocalipse 21, o texto que fala da Nova Jerusalém, e nós vamos ver como a Nova Jerusalém ela está completamente ligado de diversos ângulos. Conforme você olha, você sempre vai enxergar na Nova Jerusalém o número 144 mil. Tanto de forma implícita, onde você precisa calcular e chegar a esse denominador, como de forma explícita, onde você vai ver escrito ali o número 144. Então a gente vai ver como o povo que estava durante esses 6.000 anos é o povo que vai habitar a Nova Jerusalém no 7º milênio. Então prestem atenção, olha o que diz o texto bíblico. E vi novos céus e nova terra. Então eu acredito, e eu já mostrei isso para vocês, eu até tenho um vídeo aqui embaixo que eu vou deixar para vocês, ou no card ou aqui embaixo, onde eu falo sobre esse assunto, novos céus e nova terra. O próprio Pedro, quando ele fala da vinda de Jesus, ele diz que os céus se desfarão como fogo quando Jesus estiver vindo. A terra será desnudada pelo fogo. Que o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio, mas o mundo de agora será destruído pelo fogo quando Jesus voltar. E ele diz, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Então você vê que esses novos céus e nova terra, eles são uma promessa para o 7º milênio. Quando Jesus voltar, ele vai refazer, recriar, ele vai renovar. Então a terra será refeita para que nós possamos habitar no 7º milênio com Cristo aqui na terra. Visto que os mais diversos textos que a gente já estudou nas aulas anteriores mostram que nós habitaremos na terra, que a herança dos santos é a terra. Inclusive, na aula passada a gente falou, qual era a herança da promessa feita a Abraão? A terra. Salmos vai dizer, os mansos herdarão a terra. Jesus no Monte das Bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E aí você vai ver vários textos bíblicos. Por exemplo, os 24 anciões, que você vê uma tipificação aqui na Nova Jerusalém. Ele diz, nós fomos comprados com o teu sangue e fomos feitos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, no 7º milênio, você vê que o reinado nosso, onde vamos habitar, é na terra. E se a terra foi toda corrompida, a própria palavra de Deus diz que a criação, ela geme e anseia pela glorificação, pela manifestação dos filhos de Deus. A própria criação está debaixo, sujeita ao pecado, não porque ela quis, mas por causa de Adão, por causa do pecado. Você vê que ela mesmo aguarda a redenção. Ela também será restaurada por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, quando a gente fala de novos céus e nova terra, próprio Pedro diz, o que você vê hoje será desfeito pelo fogo. No 7º milênio, quando Cristo vier, ele vai refazer tudo isto, vai fazer novos céus e nova terra. Tá? Então, basicamente, esse trecho está falando não lá depois do milênio, não no tribunal do trono branco, quando diz que o céu e a terra fogem. Tá? Não, esse texto é uma promessa que vai se cumprir ainda no início do milênio, para que a gente viva em uma terra restaurada. Tá? Então, olha o que o texto continua dizendo para nós. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu,
Ao meu ver, já disse isso, respeito quem pensar diferente, mas eu creio que esse texto está mostrando a Nova Jerusalém descendo no início do milênio. Por quê? Porque ela é a noiva de Cristo. E pensem, Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A noiva será uma espécie de rainha, vai reinar, correger as nações junto com Cristo. Se Cristo vai estar aqui na terra, não faz sentido a gente estar numa Jerusalém lá no alto, estar lá no céu. A gente vai estar reinando com Cristo aqui na terra. E o lugar da nossa habitação também não faz sentido dizer que a igreja está aqui na terra e a casa, a morada, que é a Nova Jerusalém, está no céu. Então a gente vai morar na Nova Jerusalém só depois de 1000 anos? Não. Né? Então você tem aqui muitas revelações que, como eu digo, não é objetivo hoje discutir isso. Eu vou fazer um módulo só para a gente aprender sobre milênio, tá? Porém, olha só que interessante. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará entre eles, e será o Deus deles. Então, basicamente, a gente vê que novos céus e nova terra é no início do milênio. Ao meu ver, a Nova Jerusalém desce no início do milênio, e você vê que está sendo cumprida a promessa que estava sendo anunciada desde o princípio. Tá? Lá no Éden, Deus ele desejava habitar com Adão. Quando houve a queda, se perdeu. O milênio ele é uma restauração do Éden. Assim como lá você tinha a árvore da vida, no milênio você vai ter a árvore da vida, você vai ter o rio, você vai ter Deus habitando junto com o povo. Aqui você tem um cumprimento fantástico. Porém, a gente ainda vai ver nas próximas aulas acerca da geração da vinda de Jesus, a gente vai estudar cada um desses pontos também. Mas olha o que é dito aqui, ó. E eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e eis que não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas são palavras fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E ao vencedor herdará estas coisas. Preste atenção, essa palavra, ao vencedor herdará estas coisas, é uma promessa sendo feita às 7 igrejas. Ao que vencer... Lembra? Ao que vencer será selado na testa com o nome de Deus, com o nome da Nova Jerusalém, com o meu novo nome. Jesus fala de si mesmo, né? Ele está dizendo, o que vencer herdará da árvore da vida. Ao que vencer, essas promessas aqui que estão sendo feitas da Nova Jerusalém é aos que vencer. Está sendo feita à igreja. E a igreja vencedora no milênio estará reinando com Cristo aqui na terra. Por isso que eu creio, por diversos motivos, não estou nem aqui apresentando nenhum deles, só estou aqui colocando de uma visão geral, que eu creio que a Nova Jerusalém estará aqui na terra, porque será o local da onde Cristo estará reinando e governando sobre as nações, e com ele a sua noiva, a igreja, que também é chamada de a Nova Jerusalém. Então olha o que o texto continua dizendo: E o vencedor herdará estas coisas, eu serei o Deus deles, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo: Venha, mostrar-lhe-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou
no Espírito a um grande e elevado, uma grande e elevada montanha, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. Gravem os números, porque todo número aqui, ele é um número simbólico e que aponta para uma revelação. Então, olha só, tinha 12 portões. Quando eu digo 12 portões e que eu digo que o número é simbólico, eu não estou dizendo que haverá um número diferente de portas. Não, eu acredito em 12 portas, mas o número ele é carregado de simbolismo porque ele vai apontar para outras conexões. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Então, olha só o que o texto diz. Havia 12 portões e junto às portas 12 anjos. Sobre os portões estavam escrito o nome, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Lembra que os 144.000 que apontam para 6.000 anos, eles são das 12 tribos dos filhos de Israel? E aí você vai dizer, poxa, mas então na Nova Jerusalém só entra quem faz parte das 12 tribos? Aí é que você precisa entender o mistério de Cristo que foi anunciado por Paulo, que foi anunciado pelos profetas, que está desde a Torá até o livro do Apocalipse sendo revelado para você entender aonde a igreja é inserido aqui nessa história. Como a igreja está sendo inserida dentro da oliveira, tá? Mas esse é um mistério que se você ainda não entendeu, eu já tenho falado muitas vezes, mas se você não entendeu, nós vamos ter um módulo só para falar disso em seguida, tá bom? Então olha só o que diz aqui, ó. Que a Nova Jerusalém tinha 12 portões, onde estavam escrito o nome das 12 tribos. 3 portões se achavam no leste, 3 no norte, 3 no sul, 3 no oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Veja, 12 portas, 12 fundamentos. E sobre estes estava os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e as suas muralhas. Então, a primeira informação que eu quero mostrar para vocês é que a Nova Jerusalém, ela tinha 12 portões que apontavam para as 12 tribos. E você tinha 12 fundamentos que apontavam para os 12 apóstolos. Olha só que interessante, você lembra do número 24, os 24 anciões? Quando você soma 12 patriarcas, ou 12 tribos, mais 12 apóstolos, você tem 24 anciões, tá? E você vê que os 12 representantes, tanto da Velha Aliança, como 12 representantes da Nova Aliança, eles vão formar o povo que estará diante de Deus. Por quê? Quando você multiplica 12 vezes 12, você tem o número 144. Perceberam? Mas vamos continuar aqui, que eu quero mostrar para vocês isso no mapa, tá? Eu fiz esse cálculo para você guardar. Então, desde Adão até a Nova Jerusalém, ou seja, povo que vai habitar a Nova Jerusalém, nós temos um período de 6 milênios. E isso também está tipificado naquele número que eu mostrei para vocês nas últimas 2 aulas, os 144.000, que aponta para 6.000 anos. Quando você soma 12 portas vezes 12 fundamentos, você chega ao número 144. Quando você pega o nome dos patriarcas que estava nas portas das tribos e você pega o nome dos apóstolos que estava nos fundamentos, 12 vezes 12, você vai chegar ao mesmo resultado, 144. E nós vimos que o número 144, ele aponta para 6 dias, tá? 6 dias. É só você multiplicar. Cada dia tem 24 horas. Se você multiplicar 6 vezes 24, você vai chegar nesse mesmo número, 144. Ou multiplicado por 1.000, já que um dia é como 1.000 anos, você tem 144.000. Perceberam? Porém, a revelação não para por aqui, tá? Você vê que a Nova Jerusalém, ela é a esposa do Cordeiro, que está sendo formado por um povo que está sendo separado durante 6.000 anos.
quando se completar 6.000 anos, encerrou o tempo, acabou o tempo determinado por Deus, e agora você vai ver que completou-se o número dos que serão salvos e selados. Chegou a hora de arrebatar a noiva, de levar para se encontrar com o Senhor nos ares, e você vai ver agora uma igreja descendo com Cristo para reinar sobre a terra. Entenderam? Então olha só que interessante. Vamos continuar lendo Apocalipse 21, que é o texto que a gente está lendo, e eu quero mostrar como o número 144.000, ele não está apenas de forma implícita, onde você precisa calcular como a gente acabou de fazer, mas ele também está de forma explícita, claramente ali na medida das muralhas. Quando a gente continua lendo Apocalipse 21, que é o texto que fala sobre a Nova Jerusalém, olha só o que o texto vai dizer para nós. E a cidade tinha a forma de um quadrado, ela era quadrangular, né? De comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com uma vara. Lembra que no texto anterior dizia que essa vara tinha medida de homem, tá? Então olha só o que o texto diz. E mediu a cidade com uma vara. E ela tinha 12.000 estádios. Olha aqui o número 12 de novo. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. Olha que interessante, porque aqui nós temos um link com os ensinos de Paulo, né? Que o Senhor nos faça crescer na nossa estatura de varão perfeito, né? Em comprimento, largura e profundidade. Ele vai falar de todos esses aspectos, igual a Nova Jerusalém. Então veja que Deus está formando um povo que vai compor a Nova Jerusalém. Então, o texto diz assim, ó, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. E mediu também a sua muralha, e ela tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava. Veja que a Bíblia está mostrando para nós qual era a medida das muralhas da Nova Jerusalém, 144 côvados, tá? Medida de homem sendo usada pelo anjo. E olha o que o texto continua dizendo, então. A muralha é feita de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto é de esmeralda, o quinto é de sardônio, o sexto é de sárdio, o sétimo é de crisólito, o oitavo é de berilo, o nono é de topázio, o décimo é de crisópraso, o 11º é de jacinto, o 12º é de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada uma desses portões é feito de uma só pérola. E a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade ela não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações adorarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Lembra que eu sempre digo que no milênio a igreja ela será rei e sacerdote junto com Cristo. A igreja estará reinando sobre as nações. Então as nações elas virão até a Nova Jerusalém. Detalhe, a Bíblia diz que na Nova Jerusalém só entra quem tem um nome escrito no livro da vida. Tá? Então as nações virão até a Nova Jerusalém trazendo as suas ofertas a Deus. E nós reinaremos sobre nações. Então por isso que a Bíblia está dizendo que os reis da terra, aqueles que governam as nações, virão até ela. Agora olha que interessante. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada impuro, nem o que pratica abominações e mentiras, mas somente quem está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, basicamente, nós temos uma descrição da Nova Jerusalém aqui e das nações
afluindo até a Nova Jerusalém e dizendo que na Nova Jerusalém não há necessidade de sol ou de lua, porque nela haverá a glória de Deus, o Pai e do Cordeiro. E nós que estaremos com Cristo também teremos vestes resplandecentes. Porém, você vai ver que fora da Nova Jerusalém continua havendo sol e lua, continua havendo contagem de tempos. A Bíblia fala de mês a mês, né? De mês a mês as pessoas virão até a Nova Jerusalém. Então, quando diz de mês a mês, continua havendo contagem de tempo, tá? Mas dentro dela não há necessidade de sol, mas fora haverá sol. Porém, esse é um assunto que é para outro dia. O nosso objetivo hoje não é aqui falar de Nova Jerusalém, mas sim falar desse número 144, que está aqui, ó. Mediu também a sua muralha, ela tinha 144 côvados, que era a medida humana. Por que de novo nós vemos esse número 144? Vou mostrar para vocês no mapa agora. Aqui nós vemos uma ilustração daquilo que eu creio, que a Nova Jerusalém estará sobre o Monte Sião. Por isso que você vê quando você estuda sobre os 144 mil, em Apocalipse 14 diz, e os 144 mil estão no Monte Sião junto com o Cordeiro, e eles vão aonde o Cordeiro vai, e eles o seguem. O Cordeiro vai estar na terra, os 144 mil também, e os 144 mil apontam para a Nova Jerusalém, como a gente está vendo, né? Então olha só que interessante. Quando você olha para esse período, você vai ver justamente isto. 12 portões, 12 fundamentos, dá o número 144. 12 tribos, 12 apóstolos. A multiplicação desse número é 144. Mas se não bastasse de forma implícita, você tem de forma explícita. Porque as medidas da muralha eram o quê? 144 côvados. Então você vê que 144, eu poderia muito bem mostrar para vocês de novo aquele mapa que eu havia mostrado anteriormente, só para você relembrar. Quando você faz a soma de 6 dias vezes 24 horas que tem em cada dia, você chega a um número de 144 horas. Lembra que Deus havia dito, 6 dias trabalharás, o 7º é o descanso? Então você trabalhava durante 144 horas, ou era um período de trabalho, mas quando chegava o 7º dia, chegava o descanso. Chegava o dia que Deus abençoou, o dia que Deus santificou, um dia separado para Deus. Da mesma forma, a própria criação foi assim. Depois de 6 dias de trabalho, o 7º Deus finaliza sua obra, ele descansa, ele abençoa, ele santifica. Da mesma forma está sendo mostrado para nós que para Deus um dia é como 1000 anos, então é como se cada dia fosse um milênio. Durante 6.000 anos, o homem está debaixo da escravidão do pecado por causa da queda de Adão. Mas na virada do 6º para o 7º, nós vamos ver a segunda vinda de Cristo, aonde ele vai buscar esse povo, ele vai recolher, ele vai ajuntar dos 4 cantos da terra, tanto os que já morreram por meio da ressurreição, como os que estão vivos por meio do arrebatamento. Ele vai juntar este povo que está formando 144, que na verdade não é um número simbólico, só 144 mil pessoas serão salvas. Não. Deus estava mostrando um número de pessoas, um número simbólico que aponta para 6.000 anos, onde Deus está separando um povo para si. Então, nós temos aqui o número 144, quando você multiplica por 1000 anos, visto que para Deus um dia é como 1000 anos, você tem o número 144 mil. Então, você percebe que os 144 mil, lá em Apocalipse 14, que estarão diante do Cordeiro no Monte Sião, é a mesma Nova Jerusalém que você está vendo quando completar 6.000 anos. Está sendo dito ali, ó, levou-me a um alto monte. Que monte é esse? O Monte Sião. E eu vi a noiva do Cordeiro, que descia do céu. Ele está dizendo, ó, tá vendo? Tá descendo com Cristo. Quando que isso acontece? Aqui, ó, quando completar 6.000 anos, você vê a igreja sendo arrebatada. Primeiramente, os mortos ressuscitam, em seguida, a igreja é arrebatada.
Em um piscar de olhos, a Bíblia diz que nós teremos os nossos corpos transformados para se encontrar com o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. O detalhe do estar para sempre é que no 7º milênio, a Bíblia diz que Cristo reinará sobre a terra. Se estaremos sempre com Ele, estaremos também sobre a terra. Então, quando você olha para os 144 mil, você tem justamente isto, mostrando que durante 6.000 anos, que está tipificado nesse número 144, está codificado nesse número, você vê que Deus estava formando um povo para si, que é o povo que vai estar junto com o Cordeiro no 7º dia, que é o reino milenar. Então vamos voltar para o slide que eu quero continuar conversando com vocês sobre isso. Vamos voltar para o slide de hoje. Então, basicamente, nós vemos que esses 144 côvados da muralha, você vê que existe na Nova Jerusalém, na muralha, nas portas, nos fundamentos, você vê que tem a assinatura, tem o DNA, tem as medidas da noiva. De uma noiva que foi juntada durante 144 mil, que é um período que aponta para 6.000 anos. Entenderam? Então, as medidas da Nova Jerusalém, elas estão apontando para as medidas que compõem o povo de Deus, que está sendo ajuntado durante 6.000 anos. Então, independente de você crer que a Nova Jerusalém ela desce no início do milênio e que ela vai estar aqui sobre a Terra, como eu creio, tá? Ou você acreditar que a Nova Jerusalém ela só descerá depois do milênio, como muitos irmãos meus creem. Isso para mim é indiferente. Eu até aconselho que você ouça os diferentes ensinos, as diferentes interpretações acerca desse assunto, tá? Como eu disse no início do vídeo, que você seja como um bereano. Receba a palavra com avidez, mas que você confira com as escrituras, tá bom? Então, para mim, meu objetivo aqui não é convencer ninguém de nada. Eu quero compartilhar com você a luz da palavra que eu tenho hoje, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isto. A Nova Jerusalém, ela está sendo composta por um povo que Deus separou durante 6.000 anos. Agora, qual é a chave principal de tudo que eu apresentei para vocês nestas 14 aulas que completam o primeiro módulo sobre a vinda de Jesus? Tá? O que eu queria mostrar para vocês é que quando chegar no final de 6.000 anos, Jesus está voltando. Tá? Nós temos muitas figuras, como a gente já viu. Depois de 6.000 anos, você vê que depois de 6 dias o maná não estragava, ele durava para o 7º dia, isso aponta para a ressurreição dos mortos. Depois de 6 talhas de pedra, você vê que a água foi transformada em vinho, aponta para 6.000 anos, aponta para a ressurreição. Nós vimos várias figuras. Depois de 6 dias, Moisés é convidado para entrar na nuvem. Depois de 400 anos, que aponta para 6 milênios também, você vê que o povo entra na Terra Prometida. Então a gente tem aqui muitas figuras que a gente viu nessas 14 aulas até agora. Lembrando que tem mais de 40 aulas que a gente vai ver agora nos próximos módulos. Nesse primeiro módulo, eu quis focar em uma coisa. Eu quis mostrar para vocês como os tempos determinados de Deus estão divididos em 7, num período de 7, que também acabam apontando para 7 milênios, tá? Então, você vai ver que aqueles argumentos, como muitos irmãos nossos usam, que a vinda de Jesus é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento, irmãos, quando você vai analisar a Bíblia, você vai ver que essa doutrina da iminência, ela é muito falha, ela tem muitos erros. A própria revelação da palavra, ela mostra que Deus sempre trabalhou com moedes, ou seja, Deus sempre trabalhou com tempos determinados. Então não existe esse negócio de, a qualquer momento. Não, Deus sempre trabalhou com uma linguagem, tempos determinados. E existe um tempo determinado para a segunda vinda de Cristo, que é exatamente quando se completar 6 dias proféticos ou 6 milênios. Aí é o tempo determinado por Deus para a segunda vinda acontecer. Detalhe,
O sétimo é o descanso, é onde Deus vai finalizar a sua obra, no sentido de que ele fará novos céus e nova terra e reinaremos com ele por 1000 anos. E depois entramos para a eternidade, que é outro assunto onde também estaremos presentes. Porém, o que importa para nós nesse módulo é descobrirmos aonde que nas profecias está o momento da segunda vinda de Cristo. E eu acho que nessas 14 aulas deu para deixar claro para vocês que o momento da segunda vinda é exatamente quando se completam 6.000 anos. Eu poderia dar muitos detalhes para vocês, mas que são coisas que a gente ainda vai aprender nas próximas aulas. E talvez muitas pessoas podem até se questionar aqui, mas Tiago, desde Adão até hoje já não se passaram 6.000 anos? E ao meu ver, sim, já se passaram 6.000 anos, desde que Adão foi criado. Porém, ao meu ver, a contagem de tempo, ela não começa no dia em que Adão foi criado, e sim no dia em que Adão caiu. Aí começa um período em que o homem está debaixo da escravidão, e é o período onde Deus agora começa uma contagem de 6.000 anos, que é um período de resgatar, de buscar e separar um povo de volta para si. Então veja que, ao meu ver, a contagem não começa quando Adão foi criado, e sim quando Adão peca e cai. Então, embora eu creia que já se completou 6.000 anos desde que Adão foi criado, eu acredito que a gente está naquele intervalo. Eu ainda acredito que não se completou 6.000 anos desde que Adão caiu. Mas esse é um assunto que a gente ainda vai discutir daqui uns dias. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que eu acredito que a vinda de Jesus está muito próxima, principalmente para a nossa geração, aonde já está se completando 6.000 anos e só resta o sétimo. Nós não vamos marcar data nesse estudo, tá? Se você estava esperando que eu fosse marcar uma data, não. Tanto que o título desse nosso estudo, desses nossos módulos que a gente vai estudar, ele não é o dia da vinda de Jesus, e sim a geração que verá a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque o meu objetivo não é mostrar o dia. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, e Deus assim o quis, tá? Para que ninguém marcasse data. O que eu quero mostrar para vocês é que está chegando o tempo. Diferente do povo do Velho Testamento, que a Bíblia diz assim que eles não reconheceram o tempo da sua visitação, que eles não conseguiram, mesmo sabendo ler os tempos e as estações, eles não compreenderam os tempos em que eles estavam vivendo da primeira vinda do Messias. A Bíblia mostra aqui, para a segunda vinda, muitos vão entender os tempos e as estações, vão compreender o tempo da sua visitação. E é isso que eu quero revelar para vocês, o tempo em que estamos vivendo. Nós, possivelmente, ao meu ver, eu creio dessa forma, que somos a geração que verá a vinda de Jesus. Não estou marcando data aqui, e a gente vai ter uma aula onde eu vou mostrar para vocês algumas variáveis que impedem as pessoas de marcar uma data precisa. Então nós podemos ver o tempo, nós podemos ver uma proximidade, mas sem marcar data, tá? Eu quero ser aqui o mais bíblico possível, tá bom? Para mim, o meu foco aqui é as Escrituras, é a palavra de Deus. Então, eu vou mostrar sim para vocês vários cálculos, várias proximidades nos próximos módulos, mas nosso objetivo aqui não é marcar data, e sim mostrar para você como a vinda de Jesus está muito próxima. E não, ela não era para acontecer a qualquer momento. Ela tem um tempo determinado por Deus para acontecer, tá bom? Então, vamos lá para os nossos próximos estudos. Só para você ter uma ideia, eu vou encerrar esta aula por aqui mostrando algo para vocês. Quando a gente olha para esse mapa, desde a primeira aula, você vai ver que a gente já conseguiu acrescentar muitas revelações nele. Nós vimos como Deus ele criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Nós vimos como cada dia da criação aqui, ele também tem uma revelação apontando para os milênios da humanidade. Agora, olha que interessante, eu vou trazer mais um acréscimo para vocês. Você lembra que no segundo dia, Deus está separando
as águas, isso apontava para multidão de nações, povos, tribos e línguas que vão descender de Noé, que é da onde veio o dilúvio. Olha aqui, ó, águas, dilúvio, né? E no terceiro dia, você vê que existiu ali a separação de uma porção de terra seca, e eu mostrei que isso está associado à descendência de Abraão, que seria como a areia do mar. Olha que interessante. Eu também falei para vocês que os primeiros 3 dias estão associados aos próximos 3 dias, né? No primeiro dia Deus fez separação entre luz e trevas. Aqui você vê Deus criando o sol e a lua para reger como sinais dos tempos determinados a luz e as trevas. No segundo dia Deus fez separação entre as águas. Eu mostrei que isso apontava para povos, tribos, línguas e nações, da onde também muitos seriam alcançados aqui no 5º milênio, tá? Olha aqui, ó. Então você vê separação entre as águas de cima e as águas de baixo no segundo dia. No quinto, você vê os peixes do mar e as aves do céu. Quando a gente continua lendo, você vê que no terceiro dia você tem a porção de terra seca. No 6º milênio você tem a criação do homem, feito do pó da terra. Por que eu quis só relembrar isto, que não tem a ver com a aula de hoje, mas hoje a gente está encerrando esse módulo, por isso eu fiz um apanhado aqui de algumas coisinhas. Isso é importante porque você lembra da estátua de Daniel, que ela também está revelando a segunda vinda de Cristo, aquela pedra cortada sem auxílio de mãos vai acertar um pé? Essa estátua aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quando você olha para essa estátua, lembra da estátua de Daniel? Onde você tem ali, ó, uma estátua, tá? E nessa estátua você tem os reinos desse mundo. E você vê que desde Daniel, na Babilônia, os medos e persas, a Grécia, os pés em parte ferro, em parte barro. E você vê aqui, justamente apontando para a Grécia, Roma, e aqui apontando para os pés em parte ferro, em parte barro, tem revelações ligadas aos 7 dias da criação. Por quê? A pedra que vem cortada sem auxílio de mão, que vai bater exatamente nos pés dessa estátua e desfazer todos os reinos desse mundo, está aqui, ó. Está exatamente neste mapa que a gente vê. Quando você vê, olha aqui, ó, o homem, ele não foi feito do pó da terra, ou seja, do barro. E o que era o barro? O barro não era a mistura de água com terra. Ou seja, é como se Deus estivesse mostrando que aqui no final do 6º milênio nós iríamos ter uma mistura. Mistura do quê? Uma mistura das nações com o povo, com Israel, né? Que eu mostrei para vocês, né? Nações, e aqui falava de um povo separado, tirado dentre as águas. Aqui eu mostrei Deus salvando as nações, e aqui eu mostrei que vai haver uma mistura entre as nações e aquele povo que havia sido separado lá no início, na primeira aliança. Então veja que o barro, ele está muito ligado também a um povo que é composto tanto pelas nações, quando você pega as águas e você junta com a terra, você faz o barro, entendeu? Você formou um corpo. Então, irmãos, o que eu quero revelar para vocês com isso, tá? Não só Daniel ou o barro que está aqui, mas você precisa entender uma coisa, que o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça de um corpo, esse corpo ele foi formado do barro. E o que é o barro senão a junção de águas e a junção de terra? Você mistura terra com água, você forma o barro. Só que a água apontava para povos, tribos, línguas e nações. A terra apontava para um povo que Deus separou lá no início, que era Israel. Quando você junta os dois, você tem o corpo de Cristo, sendo formado do pó da terra, sendo formado do barro. E que agora sim vai ser transformado em um vaso perfeito, ou seja, um corpo glorificado. E nós reinaremos com Cristo aqui, ó, no 7º milênio. Então só quis trazer esse acréscimo porque tem tanta coisa que às vezes eu até esqueço. A gente viu tantas revelações que eu poderia ter compartilhado com vocês que eu até esqueço de acrescentar. Mas nessa última aula eu quis falar de algumas coisinhas. Da mesma forma, eu também mostrei para vocês que o número 144.000, ele aponta para 6 dias ou 6 milênios. Quando você pega, cada dia tem 24 horas,
ou seja, se você multiplicar por 1000, visto que é um milênio, você tem 24.000. Você fizer a soma de 6 dias, você tem o número 144.000, que é o mesmo número, esse 144.000 que está aqui, é o mesmo número que vai estar aqui em cima na Nova Jerusalém. Quando você soma as 12 portas com os 12 fundamentos, você tem o número 144.000. Quando você soma as 12 tribos ou 12 patriarcas com os 12 apóstolos, você tem o número 144.000. Quando você multiplica, né? Então, de todas as formas, até mesmo a própria muralha da Nova Jerusalém, você vê que a medida da muralha era 144 côvados. Então, o que eu quero mostrar para vocês, para a gente finalizar esta aula, é que tem muita revelação aqui. Muitíssimas mesmos. Porém, o que você precisa ter em mente aqui é uma coisa, que é o objetivo de todas essas aulas que a gente teve, e é o mesmo objetivo que vai ter nas próximas aulas, até a gente passar ali, tem mais de 40 aulas. Uma coisa, que todas as revelações, todas as figuras de linguagem, todas as coisas que Deus vem revelando desde o princípio, desde a Torá, porque a Torá não foi excluída, como muitos pensam, desde a Torá, desde o princípio, Deus vem revelando o que vai acontecer no tempo do fim. Como que Deus está revelando? Por meio de enigmas, por meio de figuras, por meio de parábolas. Deus anuncia o fim desde o princípio, tá? E Deus está mostrando a história da humanidade nesses 7 milênios, onde durante 6 anos, 6 milênios, o homem está debaixo da escravidão, durante 6 dias, 6 anos, 6 milênios, o homem está debaixo da escravidão. Quando acabar 6, nessa virada para o 7º, essa chave de virada, é aonde vem a libertação. É aonde também nós vamos ver a segunda vinda de Cristo, e aonde nós também vamos ver promessas como sendo a ressurreição dos mortos, o arrebatamento e muitas outras promessas de restauração acontecendo. Quando eu falo de restauração, não é a restauração apenas do homem, mas da própria criação que aguarda a restauração dos filhos de Deus, né? Porque a própria criação que está caída será restaurada. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Isso para o 7º dia, onde a Bíblia diz lá no princípio que Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou quando ele terminou a obra da criação. No início do 7º milênio, nós vamos ver a novos céus e nova terra, a criação sendo finalizada e vamos ver Deus habitando entre os homens. Nós vamos ver Cristo reinando, o reino de Cristo. A Bíblia diz na 7ª trombeta que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor, o Pai, e do seu Cristo, tá? E nós reinaremos junto com eles. Nós seremos reis e sacerdotes sobre nações que entrarão com vida para o milênio, tá? E as nações virão de tempo em tempo, de ano em ano, de festa em festa, trazer as suas glórias, as glórias dos reis e das nações até a Nova Jerusalém, tá? Que, como eu disse na aula de hoje, a Nova Jerusalém, ela está apontando para um povo que está sendo separado por Deus durante 6.000 anos. Ao meu ver, a Nova Jerusalém já está pronta desde o princípio. O que Deus está é preparando um povo que vai habitar nesta cidade, tá bom? Então, você vê aqui muitas revelações. Hoje eu finalizo esta aula, que é a aula, se eu não me engano, de número 14. Nós finalizamos o primeiro módulo. O primeiro módulo. Nesse primeiro módulo, o meu objetivo foi falar dos 7 dias, ou dos 7 milênios. Na próxima aula, nós vamos começar agora o segundo módulo. Por que eu estou falando isso? Porque na aula de hoje, se você olhar na descrição aqui no curso Escatologia Revelada, já vai ter um ícone aqui, para quem conhece a Hotmart já sabe como é que é, tu clica, tem um ícone e você já pode baixar esse PDF, que é o primeiro módulo. Na próxima aula, nós vamos começar o segundo módulo sobre a geração que verá a vinda de Jesus. E o nosso foco no segundo módulo vai ser mostrar como esses 6.000 anos, a ênfase vai ser não nos 7 milênios, mas vai ser só nos primeiros 6.
E eu quero mostrar como esses 6.000 anos estava dividido em 3 eras. 2.000 anos, 2.000 anos e 2.000 anos. Essas 3 eras. Onde você vê uma era do caos, a era da Torá, você vê a era do Messias. Você tem muitas revelações, mas eu não vou falar muito para não entregar tudo aqui. Nós vamos ter, se eu não me engano, umas 8 aulas nesse segundo módulo, onde a gente vai focar mais nos primeiros 6.000 anos. Essa vai ser a ênfase. Depois, nós vamos ter um terceiro módulo que vai ser só para falar, então, sobre os últimos dias. E ali, eu vou dizer, tem tanta revelação que eu separei mais de 20 aulas só para falar dos últimos dias. Se você sabe o que são os últimos dias, fantástico. Se você não sabe, você vai ter que me acompanhar, porque eu quero falar do que eram os últimos dias. E, gente, se até agora em 14 aulas você viu muita coisa, eu vou dizer, no segundo módulo, onde a gente vai falar dos primeiros 6.000 anos, tem 8 aulas, tem muita revelação, e quando a gente for falar dos últimos dias, tem mais de 20 aulas, então tem muita coisa. Irmãos, vocês vão conhecer a Bíblia de uma forma como vocês nunca viram até hoje. E todas essas aulas, elas têm apenas um único intuito, que é mostrar a geração que verá a segunda vinda de Cristo. E para isso você precisa entender, em primeiro lugar, quando Jesus vai voltar pela segunda vez, quando completar 6.000 anos. E quando completa 6.000 anos, é isso que a gente está estudando. Mas eu acredito que já deve ter ficado claro para vocês que a gente está ali, ó, na reta final, que a gente já fez todas as curvas e agora a gente chegou naquela reta final onde já dá para ver quase a bandeirinha assim, ó, abanando. Tá chegando, ó, tá? E eu acredito realmente, irmãos, assim, ó, que em breve a gente verá a vinda de Jesus. E isso precisa, no mínimo, despertar em você um senso, né? Em primeiro, que você precisa pregar a palavra de Deus urgentemente, sabe, falar essas coisas para as pessoas, sabe, pegar as mensagens, compartilhar, mandar para os grupos, sabe, aquela coisa de dizer, se eu descobrir que a vinda de Jesus está tão próxima quanto a gente está percebendo pelas Escrituras, eu não posso mais ser o mesmo. Eu preciso despertar. Eu preciso proclamar essa verdade para mais pessoas. Eu preciso compartilhar, eu preciso falar, eu preciso, sabe? E eu preciso me preparar para isso. Irmãos, você precisa desenvolver e entender o senso de urgência do tempo em que a gente está vivendo. Tá? Então se santifique, se prepare, sabe? Branqueie as suas vestes no sangue de Jesus, porque em breve vamos se encontrar com o nosso noivo. Sabe aquele desejo, aquele maranata, ora vem Senhor Jesus? Esse é o sentimento do nosso coração. Em breve Jesus está voltando e nós, a noiva de Cristo, vamos se encontrar com o nosso noivo. Nós que fazemos parte desse povo que está sendo separado durante 6.000 anos, que aponta para os 144.000, que vamos compor uma grande multidão de branco que estará diante do Senhor com palmas nas mãos, com harpa, tocando cânticos e dizendo: glórias sejam dadas ao Senhor, porque nos compraste de todos os povos, tribos, línguas e nações, lavastes a nossa veste no sangue do Cordeiro. Nós vamos estar cantando um novo cântico diante do Senhor, muito em breve. Então, meu convite para você é que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, enquanto a gente aguarda a segunda vinda de Cristo. E que você não leve isso de qualquer forma, como sendo mais um conhecimento. Ó, que legal, aprendi uma coisa nova. Não. Todo conhecimento da palavra, ele é útil para a instrução e ele só será importante se você fizer uso daquilo que você está aprendendo, se isso te levar a sair do ponto de inércia e te levar para uma ação. Tá? Isso precisa mudar a sua vida. Tá? O meu objetivo aqui não é apenas compartilhar o conhecimento, mas também a graça de Deus, uma graça que vai transformar a sua vida. Tá bom? Então, gente, espero que você tenha gostado desse módulo. Não esquece, você que faz parte do curso Escatologia Revelada, você vai ter aqui nesta aula um link para você baixar esse primeiro mapa. E nos vemos no próximo módulo, onde a gente vai
continuar agora se aprofundando ainda mais nestas revelações, tá bom? Um abração e até a próxima aula.